Meus amigos, hoje eu estou feliz. Tô sim. Como eu fiquei em 97 no Rio São Paulo, como eu fiquei em 98 na Comebol, apesar de muita gente não ter dado importância àqueles títulos, eu fiquei feliz. E hoje eu estou feliz, não a ponto de ir para a Praça da Independência, não a ponto de esquecer os problemas que o Santos enfrenta, que o Santos vive com a sua equipe principal, mas como eu disse aqui ao longo de toda esta temporada, acompanhando a base, como eu sempre fiz, defendendo inclusive contra corneteiros virtuais que, por exemplo, se acham no direito de falar mal do Ângelo e do Marcos Leonardo. Um é artilheiro do time, o outro é o principal responsável pelas assistências do clube. Os caras têm a cara de pau de vir aqui meter o pau nos dois meninos. Eu defendo a base sempre, porque foram os meninos que sempre salvaram o Santos, desde aquele primeiro menino de 15 anos que chegou no final dos anos 50, passando pelos outros, por outras gerações, 78, 2002, 2010 e por aí vai, os caras não aprendem. Então eu fui para Vila Belmiro neste sábado com meu filho João, que é o produtor, né, aqui do canal, até véspera do Enem, queria que ele desse uma aliviada no estresse aí, né, até por isso a gente não vai no Santos de Fortaleza neste domingo. Voltei do meu plantão, cheguei em casa, almocei, fomos andando pelo Canal 2 até a Vila Belmiro. E quando eu entro no estádio, ali no retão, no portão 1 e 2, já aquele setor bastante cheio. E ali onde fica a torcida jovem também. E depois o estádio foi enchendo, outros setores foram sendo abertos. No final das contas, quase 14 mil pessoas foram à Vila Belmiro. Para quê? Para ter um pouco de alegria. Depois de tanto tempo, né, sem ver o Santos sequer levantar um troféu de base, né? Nem no Sub-17, nem no Sub-20, perdemos a final da Copinha no começo do ano. Do principal, então, nem se fala. Foi lá em 2016. Então, era um torcedor ávido por uma alegria, por menor que fosse. E ela, felizmente, veio. Porque, apesar do Corinthians ter sido um adversário valoroso, o Santos foi o melhor time do campeonato, com mais de 80 gols marcados, com artilheiro da competição, com uma jovem estrela que começa a surgir vinda da Bolívia para desespero dos xenofóbicos, e que já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, teve uma instabilidade no jogo decisivo, mas isso acontece. E o Santos foi campeão paulista sub-20 depois de 10 anos, ainda tem essa. A última vez que o Santos foi campeão paulista sub-20 foi em 2012, um ano especial para nós, porque foi o ano do nosso centenário, em que nós ganhamos o Campeonato Paulista e a Recopa, vindos de um título de Libertadores. E o que eu vi, porque eu como jornalista, com um olhar apurado há quase 30 anos, eu reparo em detalhes. E o detalhe que mais me chamou a atenção foi o das crianças e de pais, às vezes com 2, 3 meninos e meninas, que você, só de olhar, você percebe que eram pessoas humildes e que sacavam do bolso um pouco uma nota de dinheiro meio amassada, meio sujinha assim, né? Até meio judiada a nota, para comprar uma pipoca por R$6 ou um sorvete por 10 para as crianças, porque o cara pôde levar os filhos sem ter que pagar o ingresso. Alguém que provavelmente deva ter ido em um jogo a temporada inteira. A gente não sabe. A nossa bolha da vida virtual e da vida real às vezes nos impede de saber o tamanho do sofrimento de quem passa do nosso lado num ônibus, pelas ruas, enfim, dentro de um comércio, te atendendo. Às vezes a gente não sabe qual é a dificuldade que o cara está passando. E eu olhava, quando o jogo estava acabando e o pessoal gritando "é campeão", os meninos com os olhares vidrados assim no campo e olhando para os outros torcedores mais velhos, gritando "é campeão", uns sem reação e outros pulando, gritando também. Teve um menino perto de mim que cantou o jogo inteiro, gritou o jogo todo, pedia para o time correr, lutar.
E isso vai ficar marcado na memória deles. Vai ficar marcado na minha, que tenho 47 anos e que vi o Santos ser campeão pela primeira vez em 84. Mas eu nunca tinha visto o Santos ser campeão no estádio. Eu já contei essa história para vocês. Eu fui em 95 e fui em 2000, achei que o problema era eu, né? Que era pé frio e tal. Falei, não vou mais. Não vou arriscar Libertadores, a Copa do Brasil. Para não ser totalmente injusto, eu fui no primeiro jogo da final da Comebol, em 98, perdão. E, claro, não fui à Argentina. Então, para mim é especial, porque eu olhei com os meus olhos no estádio o Santos levantar um troféu, mesmo que do Sub-20, ao lado do meu filho. Talvez tenha sido o último jogo que eu fui na Vila Belmiro, nesta Vila Belmiro, porque se tudo der certo, acontecer como a gente está imaginando, a não ser que marquem um amistoso festivo de encerramento, de término desta Vila Belmiro, o ano que vem, se tudo der certo, eu torço para que isso aconteça, a vila vai começar a ser derrubada para que ali seja construído uma nova casa, um novo futuro. E aí teremos que ir ao Canindé com frequência para ver o Santos. E o pessoal de São Paulo terá esse privilégio também. Então eu fiquei pensando que foi a primeira vez que eu vi o Santos ser campeão no estádio, e talvez tenha sido a última vez que eu vi o Santos na Vila Belmiro. E talvez tenha sido a última vez que o Santos foi campeão nesta Vila Belmiro. Coube aos meninos da Vila levantar um troféu dourado em 2022, porque, como eu disse, se houver o início das obras no ano que vem, não sei se no Campeonato Paulista o Santos vai jogar na Vila. Então, é isso, é um jogo cheio de símbolos, cheio de significados, com histórias que vão ser contadas por estes meninos e meninas e seus pais, e a alegria com a qual eles saíram da Vila Belmiro caminhando pelo Canal 1, pelo Canal 2, ou pegando um ônibus, ou pegando carro, voltando para casa no sábado à noite, depois de um dia lindo aqui em Santos. Teve um momento até que parecia que ia chover, mas quando a gente foi para o estádio, eu tirei umas fotos, pus no Instagram até, tem um pôr do sol maravilhoso no gol de fundo, um clima espetacular, uma final disputada, um jogo aguerrido. Isso vai ficar para sempre na mente de quem lá esteve, para quem viu pela internet também. Mas a sensação, a emoção de estar ali, claro que não é comparável àquilo que eu senti em 2011, em 84, em 2002, por exemplo. Não é comparável. Mas imagina se a gente perde, não é verdade? A gente já está aqui hoje reclamando, triste, porque o Sub-20 aconteceu a mesma coisa do Sub-17, do principal, mas não. Esses meninos nos deram uma alegria, eu agradeço a eles, agradeço ao técnico Buião, agradeço ao Orlando Ribeiro que fez o início deste trabalho, que recuperou o Ivonei, por exemplo, né? E o jogo em si foi aquilo, um Santos mais organizado, um Santos mais pronto, e que quando tomou o segundo gol, o primeiro e o segundo gol desestabilizou, mas por sorte tinha em campo um rapaz que veio da Bolívia e que fez os 2 gols do título. Primeiro, quando o Santos abriu o placar, o Miguelito, Miguel Ángel Terceiros, e depois, quando a coisa estava apertada, ele fez o segundo, estava na área. Ele pode não ter sido aquele jogador que muitos esperam, pega a bola, dribla todo mundo, não, mas ele distribuiu os passes, ele tem enorme categoria, visão de jogo, e ele se apresentou na área para finalizar, que é o que a gente precisa de um meio atacante moderno. E mais, quando o jogo poderia ter uma nova reviravolta, ele foi para cima do marcador corintiano, o cara deu um pontapé nele, já tinha amarelo, foi expulso, aí tudo ficou um pouco mais fácil. Então há talentos, o Jair pode ter falhado no segundo gol, pode, mas o primeiro tempo dele, principalmente a quantidade de antecipações que ele fez, né? A forma como ele tentou sair jogando, o Jair tem muito talento. E se lá em janeiro, ao final da Copinha, eu tinha dito que ele não estava pronto para subir para o principal, este um ano, vejam como um jogador amadurece muito rapidamente em pouco tempo. Depois desse um ano, eu acho que o Jair já é jogador do time principal. O planejamento para ele é ir para a equipe principal, fazer agora o período de férias, se reapresentar na metade de dezembro, depois da Copa do Mundo. O Derek, ele teve uma bola que ele salvou impressionante ali, uma recuperação,
Ele é um jogador que tem um tipo físico diferente, mas ele já esteve no profissional. Eu acho que ele pode ajudar, não sei se como titular, enfim. O goleiro é muito rápido, muito ágil. É que a concorrência para ele é mais difícil, né? Os dois laterais do Santos, eu acho que o Cadu pode ser relacionado para o time principal. Acho que não vejo nele nada menos do que o Natan, do que o Madison, do que esses caras que estão aí. O Kevson é muito bom. É que ele tomou um cartão e aí acho que o Buião ficou preocupado dele ser expulso, e também o primeiro gol do Corinthians foi nas costas dele, depois ele pôs o Pedrinho. O Ian é ótimo volante, também fez ótimas antecipações. Agora eu vou para o outro que eu acho que está próximo, está pronto, que é o Balão. O Balão é incansável. Dá até para fazer aquela piada, o gás que o Balão tem é um negócio impressionante. A mesma coisa do Jair. Se na copinha não estava pronto, pode subir. Porque eu duvido que ele, junto com o Rodrigo Fernandes, fizessem uma dupla no time principal pior do que Rodrigo Fernandes e Camacho. Com certeza que esse rapaz pode ser titular do time de cima hoje, tranquilamente. O Ivonei, que jogou muito pelo lado direito, mas que tem uma bola parada espetacular, né? Que bate falta, bate pênalti, tem visão de jogo, forma também nesse meio de campo do time principal, pode subir. E o Miguel é um fenômeno. O Miguel nem copinha ele tem que fazer. O Miguel é também para subir, time principal. Teve um jogador que não atuou, que eu acho que tem que subir também, que é o Patati. Os demais, o Enzo, o Fernandinho, enfim, são jogadores que ainda talvez tenham que fazer mais uma copinha, ficar um pouco mais lá na categoria de base. Mas só nessa brincadeira eu citei, sendo justo, o Kevson, eu acho que ele pode ser um jogador com uma opção interessante para o time de cima. O Kevson, o Jair, o Balão, o Ivonei e o Miguel, eu subiria todos já, sem dúvida alguma. Na copinha, talvez, a gente tenha os meninos do Sub-17, como o David, por exemplo, né? Então, esses meninos, menos do que os caras que estão em cima, eles não vão fazer. Pode ter certeza. Vão entregar alguma coisa. E o principal, se para os meninos que assistiram ao jogo o momento vai ficar guardado no coração e na memória, tenha certeza que esta geração, que é sempre vista como tá no sub-20 ainda porque não presta, porque os bons pulam do sub-15, do sub-17 direto para o principal. Isso é uma verdade em alguns casos, mas nem tanto em outros, porque você pode maturar alguns jogadores, recuperar alguns jogadores. E eu queria dizer o seguinte, o principal, sobem com um título conquistado numa Vila Belmiro lotada contra um rival, depois do empate por 2-2. É melhor você se acostumar a ser campeão, a sentir esse sabor de ser vencedor desde cedo, do que carregar uma pecha eterna de fracassado, como alguns jogadores, inclusive do time principal, fazem. Carregam a pecha de jogadores fracassados que não têm títulos, que nunca resolveram um jogo. O Miguel resolveu, como o Ivonei resolveu em algumas outras partidas, como o Patati, enfim, como o Kevson, como esses que eu citei, o Jair. Então, eu agradeço a esses meninos por esta pequena alegria neste 2022, mas que este momento se transforme numa luz de esperança para o futuro, numa luz de esperança para que eles e outros meninos da Vila, como historicamente acontece no Santos Futebol Clube, possam ajudar esse clube a se reerguer dentro de campo. Que eles possam fazer a diferença, cada um da sua maneira, contribuindo da forma como eles possam fazer. É isso, eu estou feliz, meus caros, eu estou feliz. Eu espero que essa felicidade dure mais do que 24 horas, que o time principal faça pelo menos um jogo digno na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Então é isso, o Santos é campeão, primeira vez que eu falo isso no Canal 10. Santos campeão paulista. Sub-20? É verdade, mas não tem problema, não faz mal. Vocês entenderam o que significou esta vitória.
no campeonato. O empate, a vitória veio no jogo primeiro e o Santos chegou lá. Parabéns aos meninos, parabéns à comissão técnica, à direção do Santos, que se a gente tem críticas ao trabalho do profissional, na base, o Santos melhorou muito, né? Trabalho na base, no sub-13, no 15, no 11, no 17, que foi semifinalista de Paulista e Brasileiro, no 20, que foi finalista da Copa São Paulo e ganhou o Campeonato Paulista, e o 20 só não foi mais longe no Brasileiro, porque houve um momento em que o time foi desfalcado para ajudar a equipe principal, o próprio treinador teve que sair. Então eles estão de parabéns, todos esses meninos, a comissão técnica e a direção do Santos, porque na base o trabalho é muito bem feito. E eu aqui, depois de tanto tempo acompanhando o futebol, sempre falo, quando é o Santos em campo, pode ser o que for, qual time da base, feminino, masculino, basquete, vôlei, judô, isso aqui está em campo, eu estou torcendo. O verdadeiro santista é assim, tá certo? E parabéns a vocês que foram empurrar o time no estádio, né? Eu sei que muita gente queria ter ido, às vezes não pôde por qualquer questão e tal, mas mesmo com ingresso de graça, podia ter gente que ainda tinha espacinho lá, podia ter entrado mais, mas vocês estavam lá, né? Eu acho que se estivesse chovendo estariam também. E vocês ajudaram a empurrar esses meninos, criando uma atmosfera, né? No final, entrega da taça, a bandeira da torcida jovem nas mãos dos jogadores dentro de campo. Enfim, todo mundo que acendeu o celular, todo mundo que gritou, todo mundo que bateu palma, ajudou esses meninos. Se lá na frente, no futuro, daqui 1, 2, 3 anos, eles forem fundamentais para a equipe principal, lembrem-se, vocês tiveram parcela neste momento futuro, porque vocês os ajudaram a iniciar a vida esportiva deles como vencedores. É isso, tá certo? Eu queria agradecer demais aos meus apoiadores, Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. E também o Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC Paulista, importantes municípios também de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, após a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Santos campeão! Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.